Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Paulo Sérgio, né? Sou professor da Universidade de Anhembi Morumbi. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o problema de pesquisa, né? Sobre uso de palavras-chave para fazer a pesquisa do ATCC, né? Como nós fazemos a busca de artigos de plataformas, né? E fazemos, por sua vez, o download desses artigos, né? Como nós preparamos e utilizamos o Zotero para gerenciar aí nossas fontes bibliográficas, né? E como também nós criamos um diretório para gerenciar essas fontes bibliográficas, tá? E no final desse vídeo nós vamos falar sobre a confecção de uma resenha, né? E qual a importância da resenha para o desenvolvimento aí de todas as partes do trabalho, mas assim, de uma forma mais geral, né? Para o desenvolvimento do referencial teórico, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser compartilhar a minha tela, e aí eu vou abrir o meu browser e vou entrar aqui na plataforma da universidade, né? E, além disso, também eu vou abrir o Zotero, né? Depois eu passo o site para vocês fazerem download dele, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o site e abrir o Zotero. Então, eu vou abrir o Zotero, desculpa, eu vou compartilhar a nossa tela aqui, tá? Eu vou compartilhar a tela, tá? Então, vou abrir aqui o Zotero, tá? Deixa eu só fechar aqui essas telas que estão a mais aqui. Só, por favor, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o Zotero, tá? E aí, nesse inteirinho, eu vou criar um diretório para que nós, por exemplo, façamos aí o download dos artigos que nós iremos utilizar no nosso trabalho, tá? Deixa eu só, por favor. Então, essa aqui é a tela do Zotero, né? Ele estava aqui, depois eu mostro como é que a gente faz o download dele, tá? E aí eu vou criar uma biblioteca aqui, né? Então, minha biblioteca aqui, uma nova coleção, tá? E nós vamos falar aqui sobre, por exemplo, um assunto de, de engenharia da produção, que seria logística, tá? Então, vou criar aqui um diretório, né, é, para poder fazer o download disso, né? E aí eu vou abrir, por sua vez, um site, o browser, né? Quando eu instalo o Zotero, né, é super fácil de se instalar, automaticamente ele faz o download do plugin, né, nos browsers que você tiver instalado em sua máquina, tá? No Chrome, ou aqui no caso, né, no Edge, tá? Então eu vou usar o Edge aqui para esse caso, né? Bom, a primeira base que eu vou utilizar vai ser o EBSCO, tá? Essa base ela é interessante quando vocês tiverem aí facilidade de pesquisar as coisas em inglês, tá? Então, para que eu possa fazer, né? Para que eu possa fazer o download primeira coisa que eu tenho que fazer é levantar aqui qual é o problema de pesquisa, tá? Então, no meu caso aqui, né? Então, um problema de pesquisa é o quê? Né? Ele é um problema para ser respondido, né? Para ser respondido, tá?
durante o desenvolvimento da minha pesquisa, tá? Lembrando assim que menos é mais, né? Quanto mais eu faço o problema aberto, mais eu me comprometo, então mais coisas eu tenho que colocar, mais elementos eu tenho que colocar para resolver esse problema. Então, lembrem-se sempre disso, menos é mais. Então, eu vou fazer um problema mais simples, né? Então, por exemplo, qual é a importância da logística para as empresas? Então, eu quero descobrir só qual é a importância da logística para as empresas. Poderia ser como as empresas utilizam, poderia ser, porque aí eu precisaria de um outro tipo de pesquisa, né? No caso, eu aqui basicamente vou fazer um levantamento só, tá? Se fosse como, por exemplo, como as empresas utilizam a logística, aí eu precisaria definir logística, eu precisaria definir como no problema acima, tá? Só que a diferença é que eu estou me comprometendo mais. O que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer uma pesquisa para levantar a utilização de logística pelas empresas. Ah, para que que elas utilizam? Estrategicamente, para melhorar a performance, para entregar os produtos, para trazer produtos para dentro da empresa, tá bom? Então, a partir disso aqui, eu vou gerar as minhas palavras-chave, tá? Então, uma das palavras-chave que eu imagino é a própria logística, tá? É, logística está muito ligada a suprimentos, então, gestão da cadeia de suprimentos. Também tem questão da logística reversa, mas talvez eu não queira mexer com isso agora, não vou mexer, não vou falar de logística reversa, tá? Eu tenho logística para entrada de materiais e tenho logística para saída. Então, inbound logistics, ou seja, para entrada, outbound logistics, logistics, ou seja, para saída, tá? Então, eu tenho aqui 4 palavras-chave. Posso ampliar depois? Posso, nenhum problema nesse sentido, né? Eu posso fazer essa ampliação posteriormente para contemplar aí um número maior de palavras-chave, mas eu vou ficar com essas por enquanto, tá? Então, a partir da minha pergunta-problema, eu gero o meu objetivo. Então, o meu objetivo, ele é uma flexão da minha pergunta, ou seja, do meu problema. Então, qual é o meu objetivo? Entender a importância, por exemplo, da logística para as empresas. O que que eu preciso descobrir? De qual logística nós estamos falando, né? Como é que as empresas veem isso, como é que elas utilizam. Então, é basicamente isso que eu vou ver. Então, de posse das minhas palavras-chave, a logística poderia ter um sinônimo, digamos assim. Por que que é importante isso? Porque aí eu tento cobrir os sinônimos, tá? Então, por exemplo, tá aqui logística, né? Por exemplo, logistics, que é o termo em inglês, né? E aí pode ficar da mesma forma. É, sei lá, é, é, pensar aqui num outro termo, deu um branco, tá? Ou aqui, ó, supply chain, por exemplo, gestão da cadeia de suprimentos, tá? Poderia ser supply chain management, poderia ser suprimentos apenas, que, em português, tá? Então são sinônimos, tá? Por que que é importante saber os sinônimos? Quanto mais eu souber, maior e mais ampliada a minha busca, tá? Então, uma vez de posse das palavras, né?
É por isso que é importante sempre a gente conversar com alguém, discutir em grupo, se não existem outras palavras, tá? Eu vou abrir aqui, então, né? Como eu falei para vocês, eu vou usar duas plataformas, tá? Para mostrar para vocês. Uma delas vai ser o EBSCO, tá? Existem outras, tá? E a outra que eu vou utilizar é o Cielo, tá? Cielo é é uma plataforma importante para busca, tá? E pesquisa na América Latina. Então, Brasil, Caribe, tá? América do Sul inteira, tá? Toda a América Latina, ela abarca essa plataforma. Então, temos muitas coisas em espanhol e em português, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, olha, nas minhas bibliotecas online, tá? Isso aqui vocês já devem conhecer, vocês já devem utilizar, né, para vocês aí. E eu vou aqui no EBSCOhost, tá? Aí, lembrando, aqui a busca é em inglês, tá? Eu vou ter acesso a mais materiais em inglês. Então, eu venho aqui, olha, eu posso procurar palavra-chave a palavra-chave aqui na busca básica, mas eu vou vir aqui na busca avançada. Então, o que que acontece? Se eu colocar aqui uma palavra-chave e outra aqui, só se as duas vierem, tá? Se eu pôr um OR aqui, ou uma ou a outra, lembrando que o OR tem precedência menor. Então, a gente utiliza o OR quando nós utilizamos sinônimos, por isso que é importante nós definirmos sinônimos, tá? Porque pode, em algum artigo pode ser que esses sinônimos se modifiquem, tá? Então, eu vou fazer aqui, primeira pesquisa com logísticas, tá? Então, eu vou fazer aqui a pesquisa, fiz aqui a minha pesquisa com uma palavra-chave só, para experimentar. Olha só, vieram aqui 999.145 achados, tá? Resultados. Eu vou colocar aqui, olha, supply chain. Aí viram aqui que tem um supply chain management, eu vou fazer só com um. Opa, diminuiu um pouco. Aí lembra que o OR tem uma precedência menor? Aí eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? OR supply chain management. Ele já até tem aqui, olha. Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? Para forçar a ida dele, né? Para ele dar uma precedência maior para esse campo. E aí vou rodar de novo. O ideal é que suba um pouquinho, né? Porque talvez ele acrescentou, ou seja, não subiu tão pouquinho, subiu bastante, tá? Vamos tentar aqui fechar a busca um pouco mais. Eu vou colocar aqui inbound logistics, que é a logística de entrada. Inbound logistics, já está aqui, olha. Que é a logística de entrada. Opa, já caíram para 500 artigos. Então, poderia fechar aqui. Eu vou decidir falar a importância da logística para as empresas somente, né, para a entrada de materiais. Ou seja, não vou tratar da entrega para clientes. Ou seja, a empresa trazer matéria-prima para dentro da empresa, tá? Então, poderia falar só disso aqui. Mas eu vou acrescentar mais um campo aqui, olha, e vou falar sobre outbound logistics, tá? Então, eu quero artigos que tratem de logística de entrada e logística de saída também. Opa, já caiu para 100, ficou melhor ainda, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer, né? Eu poderia até usar esse artigo aqui, olha, tá? Eu vou fazer aqui uma limitação, vou diminuir até o tempo, né? O que que eu posso fazer aqui, olha? Eu quero só texto com PDF completo,
Opa, caiu para 43, tá? E eu vou querer só revistas acadêmicas analisadas por especialistas. Opa, caiu para 19, ficou melhor ainda. Tá bom? Então, só com esses três filtros aqui eu consegui diminuir. E aí eu poderia ter vários limitadores, limitar por ano, tá? Por tipo de publicação, por uma série de coisas. Mas vamos ficar só nesses aqui. O que que eu prefiro fazer para não perder essa busca aqui? Eu abro o artigo aqui em uma nova janela guia, tá? Abro esse artigo, ele vai abrir aqui para mim, tá? E eu venho aqui e leio, assim, o que a gente chama de screening, eu leio o resumo, que no caso aqui é o abstract, para ver se esse artigo me interessa, tá? Então ele fala, olha, que o artigo empírico explora a extensão e implementação da logística verde, né, da gestão da cadeia verde, as iniciativas para pequenas e médias empresas na área de Chennai, sudeste da Índia, tá? Embalde Logistics verde, né? Pequenas e médias empresas, né? Esse é um artigo que aparentemente me interessa. Como é que eu faço o download dele lá para o Zotero? Tá vendo aqui, olha, eu falei que ele já cria um pluginzinho, né, na hora que você instala. Então tem esse pluginzinho. Eu venho aqui e clico Save to Zotero, tá? Então ele já está salvando o artigo. Se eu tiver acesso ao artigo, ele salva junto ao artigo. Se não, ele só salva. Então ele está salvo aqui, olha. Eu não tenho trabalho mais, por exemplo, de pegar o que a gente chama de metadados do artigo, né? Ou seja, título da publicação, volume, ano, eu já não tenho mais trabalho de fazer isso. Ele já está todo salvo aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou fechar o artigo, já salvei, vou para o próximo. Ou seja, eu estou baixando aquilo que eu vou utilizar, tá? Então, olha, mais um aqui de cadeia verde, né? Então, Green Supply Chain Management Practices Evidence from Malaysia. Então, eu já sei que é um assunto que está em alta. Cadeia de suprimentos verde, tá? É a mesma coisa. Opa, deixa eu pedir aqui para ver se ele. Agora ele foi. Às vezes dá esses errinhos, tá, gente? É o preço de se fazer ao vivo, né? É, this study examines the green chain management practice found in manufacturing firm operating in Malaysia. That interesting is of 14,001 wonders as the framework, the case initiates knowledge, corrente literature, reverse logistics, tananana. Bom, digamos que esse aqui me interessou. Vou salvá-lo também, tá? E fazendo o benchmark, tananã, utilizando. Então, bom, interessante isso aqui. Isso aqui já é um ar mais aplicado, né? Vou salvar aqui o artigo, tá? Ah, balancear a demanda do fornecedor, né, o típico, para contínuo, então, avaliação da cadeia de suprimento, da prática da gestão de cadeia de suprimentos. Nessa pesquisa, os autores têm como variável fatores internos de benchmark, revisão da literatura, ah,
gestão de recursos humanos, olha só que importante, olha, por exemplo, eu teria o que tratar no meu artigo já. Então, gestão de recursos humanos, inbound logistics, operations logistics, outbound logistics, economias de escala e flexibilidade. Então, já tem uma ideia aqui, olha, e sistema de desenvolvimento de novos produtos. Opa, interessante, né? Eu não tinha pensado inicialmente que dá para usar a gestão da cadeia de suprimentos ou a logística para gerenciar desenvolvimento de produtos. Oh, que fantástico, vou baixar esse artigo, gostei dele, tá? E aí eu vou baixando os artigos, tá? Todos eles, para poder, para poder tê-los, né, em meu banco de dados. Eles estão todos aqui, olha, tá? Já com os autores separadinhos, tal, já citando et al, certinho, tá? Ó, just in timing, é legal, né? Opa, ele deu um errinho aqui. Quem sabe faz ao vivo, olha, a perspectiva do cross-docking, né? Como nós até falamos aqui em português, né? Objetivo de reduzir inventários, distribuição, lead time de distribuição, criando um fluxo, né, contínuo, né? Um fluxo suave, né? De produtos para fornecedores e clientes, tá? Então, poxa, legal, gostei desse cara. Vou salvá-lo também, ou seja, quase todos os artigos daquela base ali eu irei salvar, tá? Então, esse aqui é um artigo interessante para mim, tá? Aí eu teria que varrer tudo isso daqui para eu saber quais artigos eu vou utilizar, né? Como eu disse, eu vou agora. Eu estou fazendo um exemplo aqui, eu não vou baixar todos, obviamente, tá? Eu teria que ler esses artigos, depois isso aqui vai ser numa segunda fase. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só mostrar como é que a gente baixa no Cielo, vou parar esse vídeo, depois eu vou abrir um outro vídeo na sequência para a gente continuar falando, para nós continuarmos falando sobre a resenha, né? Como é que nós fazemos a resenha, tá? Então, eu vou mostrar agora como é que nós fazemos na plataforma Cielo, para que o vídeo não fique tão longo, tá? Então, eu já consegui aqui, né? Então, caso eu não saiba o endereço da plataforma Cielo, né? Então, Cielo, tá? Opa, tá aqui, ó, Cielo Brasil, tá? Venho aqui. A outra plataforma fantástica é o Google Acadêmico, tá? Também vocês podem utilizar. Tudo bem? Eu não vou demonstrá-lo aqui, mas segue a mesma lógica. Tá vendo? Vocês vão encontrar aqui a mesma coisa, olha. Busca, tá? E ele aqui, olha, ele começa, eu posso vir aqui filtrar os índices do artigo, tá? Eu vou deixar todos os índices, eu posso vir aqui adicionando campos, tá? Então eu vou fazer direto aqui, olha, logística, vou adicionar outro campo, tá? Ahn, gestão da cadeia de suprimentos. Aqui, lembrando que eu posso digitar em português diretamente. Aqui nós chamamos de inbound logistics também, tá? E vou adicionar outro campo. Aqui nós também chamamos de outbound logistics. Então, eu quero saber como é que a logística é utilizada nessas três áreas aqui, tá? Eu estou fazendo porque opa, não foi encontrado. Tu tá vendo que lá a base é bem mais ampla, tá? Esse é um dos problemas do
do Cielo, tá? Não é tão. Então, deixa eu voltar aqui, olha. Deixa eu filtrar aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte. Então, vou começar por logística. Vamos ser um pouquinho mais buscar. Ó, 259, tá? Já vou adicionar um outro campo aqui. Vou colocar como gestão da cadeia de suprimentos. Aí vocês lembram aquele outro artigo? Tinha lá sobre gestão de recursos humanos. Eu também posso acrescentar aquelas palavras-chave. Outra coisa, eu posso olhar os artigos e ver as palavras-chave que eles remetem também. Aí eu posso também colocar essas palavras-chave na minha busca, tá? Eu vou buscar. Olha só, estamos. Quantos? 28 resultados. Opa, já está mais bem interessante para mim, tá? Olha só. Então vamos pegar aqui, olha, o PDF, tá vendo? Eu vou abrir em nova guia aqui, tá? Só para não perder essa busca, tá? Então, da revista Gestão e Produção, do Brazilian Logistics. Ah, a atenção dos prestadores logísticos no momento do mercado é fundamental para conquistar contas, como também evitar problemas e manter as empresas clientes. Neste contexto, esse artigo tem como propósito principal identificar, caracterizar e analisar os tipos. Sensacional, vamos salvar esse artigo aqui. Então, já venho aqui, dou um save to roteiro, tá? Então, o procedimento é o mesmo, tá? Então, ele já está aqui, olha, Vivaldini Pires, tá? Vamos salvar mais um aqui, tá? Vamos salvar mais um aqui. Deixa eu fechar esse aqui. Ah, Optimization of Logistics Network, considering allocation of facilities and taxation aspects. Achei interessante isso aqui. Também é da gestão e produção. Olha que interessante. Ou seja, é uma revista importante nessa área, tá? Ah, não. Aqui tem o texto, PDF, tem o texto em português, mas não tem esse artigo analisa os impactos de mudanças operacionais e tributárias em uma malha logística, considerando a localização. Pô, aí tá falando de localização, que é um negócio interessante. Vamos salvar também. Ou seja, estou vendo como é que as empresas utilizam a logística, né? Então, venho aqui, olha, ele já salvou o artigo aqui, tá? Ó, Furlaneto et al., tá? Gestão e produção. Vou salvar mais um apenas, tá? Lembrando que a gente precisaria analisar todos, ver os que são interessantes para a gente, tá? Visão baseada em recursos no contexto de supply chain management. Opa, interessante isso aqui. Vou baixar, tá? E tem o PDF em português. Olha só que interessante. Hum, vou ler a cadeia de suprimentos. Então, vou salvar esse aqui também. Tá? Então, percebam que é bem tranquilo salvar no roteiro, tá? Então, fiz isso agora, tá? Agora eu tenho, digamos que eu tenha feito toda a busca, né? Tenha salvado todos os artigos do meu interesse. Agora é hora de começar a ler os artigos. Olha, eles já estão aqui prontos para que eu possa ler,
tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou finalizar, né, essa primeira parte, né, para poder, para que o vídeo não fique tão longo, né? E aí a gente continua na segunda parte, tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima.